Falando um pouquinho sobre o nosso ciclo de debates, qual que é a nossa intenção primeira? A faculdade, nossa faculdade municipal é uma das únicas do país que é envolvida diretamente com o financiamento e com atividades que levam à preocupação com o meio ambiente. Então, diante dessa realidade, inauguramos esse ciclo de debates justamente para entrarmos nessa discussão, educação e meio ambiente, né? E começamos justamente nessa época, nessa data, pelo fato de, em junho, nós termos a Semana do Meio Ambiente, que marca com maior expressão essa necessidade de a gente estar olhando para o meio ambiente e tendo atitudes e ações que venham a preservar cada vez mais essa ideia da presença ambiental. Um lembrete aos nossos alunos que estão acompanhando a nossa live, que façam suas inscrições e, após a nossa live, entrem na página, no final da página, e preencham o formulário da avaliação do nosso evento. Isso vai servir também para nós registrarmos a presença de vocês. Lembre que vai ser uma série de lives e que, ao total, vão perfazer 20 horas aulas que serão anexados ao seu currículo da faculdade. Então, por favor, acompanhem com isso, né? Gostaria, nesse exato momento, também de agradecer, primeiramente, a instituição, a FAMA, na pessoa da professora Elair, a diretora da nossa faculdade. Também gostaria de agradecer a professora Edilane, a professora responsável pela coordenação da extensão, o professor Alonso, que tem nos auxiliado em toda essa estrutura tecnológica, e a professora Helenice, a nossa coordenadora geral, que também tem nos apoiado. Eu também agradeço a todos os coordenadores dos cursos e passo agora às nossas palestrantes de hoje. Temos o prazer de receber hoje a professora doutora Cláudia Batistin. Ela é graduada em filosofia pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO-Chapecó, da cidade do oeste de Santa Catarina, aqui próximo. Ela fez especialização em educação ambiental pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestra e doutora em educação pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e atualmente é docente na área de ciências humanas no mestrado em educação na UNO-Chapecó, além de ser membro do Comitê de Ética do Uso de Animais. Professora Cláudia, tenho que resumir, porque o seu currículo realmente é bastante grande, mas é um prazer enorme ter a senhora aqui conosco, e já quero, de antemão, agradecer pela disponibilidade que a senhora demonstrou para estar aqui conosco nesse momento, e, por favor, a palavra é toda sua. Obrigada, Claudemir. Eu que estou muito feliz de estar com vocês, né? Eu acho que é um momento em que, literalmente, nós estamos em casa e na nossa grande casa, né? Em plenitude, né? Compensando a Mãe Natureza, enfim. É um momento muito especial e sempre muito emocionante quando a gente se depara numa fala através dessas mídias, pensando todo o contexto, né? E não tenho como não deixar de estender os meus agradecimentos. Claudemir, você que fez mestrado conosco, né, em educação aqui na UNO-Chapecó, uma pessoa que fez toda a diferença aqui na sua passagem, com o seu caráter e pensamento ético, enfim, né, agradecer todos os seus colegas que estiveram juntos, né, pensando e propondo esse seminário, Edilane, Alonso, né, Alessandra, enfim. E não conheço ainda a instituição, mas conheço muito bem ela através da leitura da sua dissertação, que é sobre a fama, né. Então, é um orgulho saber que existe, né, uma universidade municipal
né? E já estendo isso aos estudantes, é um privilégio, uma oportunidade de poder estudar gratuitamente numa instituição no Paraná, que é municipal e que está nas fronteiras, né? Você fala da minha trajetória, por muito tempo eu tive que sair da região para estudar muito longe de casa, porque nós não tínhamos, há 20 anos atrás, instituições gratuitas ou com pós-graduação, né? Então, é um movimento bem interessante a gente começar a olhar no nosso entorno, ao redor, né? E ver as possibilidades que nós temos. Então, seriam muitas as categorias, os temas que a gente poderia dialogar hoje brevemente, né? Tenho aqui uns 20 minutos, o Claudemir vai me guiando. Então, uma das palavras que vem no imaginário coletivo, que é muito popular, né? E que é de conhecimento de todos desde muito cedo, é a palavra esperança, né? Então, eu fui desafiada a falar um pouco com você sobre a esperança. Não é um dos temas de meu conhecimento etimológico, conhecimento de pesquisa. Eu pesquisei a questão da responsabilidade, então sobre isso talvez eu ia discorrer um pouco melhor, mas estamos aqui para dialogar. O diálogo, ele tem isso, né? A palavra diálogo já começa com di, que vem de um ou mais, de dois, então é esse movimento. Eu fico feliz que vocês estejam aqui junto comigo. Então, gente, esperança é algo que eu comecei a lembrar desde o tempo de criança, quando frequentava, né, grupos de igreja, enfim, como a palavra esperança, ela vinha muito associada em painéis, nas escolas também, e lembrar o como vinha com algumas simbologias de pombas, enfim, de objetos, elementos que pudessem evocar um pouco, né, esse sentimento de esperança. Mas a esperança, ela pode ser pensada e ela pode ter um significado diferente para cada um, né? Então, eu preparei algumas breves lâminas para que vocês possam ir acompanhando também. Só está bem o som? Se puder me dar um retorno, está tudo ok? Aí, se o Claudemir puder, fazendo a projeção, senão eu vou seguindo aí também. Que como é tudo ao vivo, né, pessoal? A gente tem esse... A Alessandra está me ouvindo? Tá? Que a gente também está usando essas ferramentas, está dando aula online, né? Então a gente sabe que tem esse distanciamento entre a fala e o retorno, né? Deixa eu só ver aqui. O Claudemir projetou a apresentação. Eu acho que travou a imagem do professor Claudemir, né? Ou será que é o que tenho? Deixa só, vamos ver aqui. Enfim, pessoal, enquanto a gente vê esse probleminha técnico aqui, eu vou seguindo aqui no diálogo com vocês. Cláudia? Oi. Tudo ok, nós estamos te escutando, só não vamos conseguir transmitir a imagem, se você pudesse seguir, que nós estamos organizando. Mas a tua voz está tranquila, tá? Tá, eu vi aqui que o Claudemir está com a imagem congeladinha, ou ele parou, não deixou mais. Não, mas eu estou aqui, pode seguir lá que a gente está... Tá, então eu vou abrir aqui a minha apresentação e eu vou falando conforme... Isso, são problemas técnicos, da primeira transmissão. Tranquilo, isso nem chega a ser um problema, isso é uma forma da gente pensar, um exercício de ver com os recursos que a gente tem. Claro, nós seguimos. Sim, algo que sempre vai estar conosco é essa possibilidade do diálogo, né? Então, já lembrando, não tem como eu não falar da filosofia, vocês vão perceber talvez essa influência, mas por muito tempo, né, no período da Idade Antiga, a maiêutica, o diálogo, era uma forma de
de conhecimento, né? É como se fosse... Hoje nós temos outros recursos, então a gente muitas vezes esquece que o diálogo é uma condição que permanece, né, intocável. Então, gente, mesmo não aparecendo as imagens, a gente vai fazendo um exercício também, né? Eu tenho alguns estudantes que são deficientes visuais, então em toda a aula eu também estou descrevendo, estou falando, então é sempre interessante a gente se colocar no lugar do outro, né? Isso é um exercício bem interessante. Então, gente, eu gostaria que vocês pensassem junto comigo, né, o que vem a ser a esperança. Então, todas as palavras, elas têm a sua origem. E a esperança, gente, ela tem a origem lá do latim, e ela deriva de uma expressão que fala spes, que é o S-P-E-S. E desse spes vem esperare, do latim, que é esperar, que significa o quê? Ter esperança. Então, vejam que dentro da palavra esperança, já tem a palavra espera. Né? Então, é muito importante a gente saber a origem das palavras, a radicalidade das palavras, que vem o que da radicalidade? O radical, a raiz, de baixo para cima, compreender o porquê essas coisas foram pensadas, em que momento e por que elas foram constituídas, né? Então, gente, aqui tem uma imagem que é bem de resiliência, que eu descrevo para vocês, que é muito simples, né? É um solo muito seco, e aquela famosa imagem que tem uma planta tendo um esforço enorme para romper e sair. Né? Então, é um lugar possível, sim. Né? Mas então, gente, a esperança ela vai se manifestar de diferentes maneiras, de diferentes formas, porque nós somos diferentes e nós vivemos em diferentes contextos. Nós temos desejos diferentes, necessidades diferentes, buscas diferentes. Logo, então, a esperança também vai ser diferente, né? Então, cada um vai ter uma forma de pensar, de agir, e isso é fantástico, né? Eu acho que, eu não lembro se é o Freire que fala, quando todos pensam iguais, ninguém pensa diferente. Então, é bonito esse movimento de pensar essa diversidade, né? Enfim, gente, mas aí quando se fala, peraí, mas a esperança ela vem do esperar e que tem a palavra espera. Que espera é essa? Como é que a gente pode pensar e compreender essa espera? Essa espera, gente, ela não pode ser algo, digamos, patologicamente estático, de uma espera sem ação, né? Então, essa espera, gente, ela tem que ser uma aposta muito grande na confiança, né? Então, gente, para nós falarmos de esperança, nós precisamos ter, nessa espera, um esforço muito grande, uma compreensão muito grande com uma responsabilidade. Né? Então, decorrente disso, gente, de pensar a esperança, a espera, e uma condição de responsabilidade, isso faz com que nós tenhamos muitas possibilidades de pensar sobre o que pode vir a ser um futuro. O que se espera do futuro, já que ele é uma projeção? Eu tenho que ter essa espera, principalmente nesse período da pandemia, né? Nós temos muito isso enquanto uma esperança, uma espera, né? Mas nós precisamos ter uma esperança nas possibilidades que nós temos. E cada um de nós vai ter possibilidades diferentes, né? Então, gente, a esperança, ela vem como intuito, assim, de nós podermos caminhar em direção a essas possibilidades. E aí eu fui ler algumas coisas, buscar, pessoal, e tem um texto, eu até coloquei aqui, eu vou estar... É de um livro, não sei se alguém já leu aquele livro do Pequeno Príncipe, do Antônio Saint-Exupéry. Então, um dos livros dele é Terra dos Homens. E fazia muito tempo que eu não via esse livro, né? A gente acaba tendo muitos livros, eles ficam guardados, né?
Então, gente, esse livro traz uma mensagem muito interessante para nós pensarmos juntos agora. Então, eu vou contar brevemente essa narrativa que possui no livro, onde fala o seguinte, né? É uma narrativa, enfim, que conta a aventura do amigo do Anthony, né? O amigo era um piloto, ele era pioneiro do correio aéreo, né? E ele foi surpreendido por uma tempestade de neve. E essa tempestade derrubou o seu avião, né? E deixou ele perdido nas montanhas, das cordilheiras, enfim. E ele estava completamente só, como se estivesse no meio de um naufrágio, num oceano de neve, né? Então, ele não tinha nenhuma referência para poder sair daquela situação. Ele estava em desamparo, né? Então, não tinha nenhuma estrela para que pudesse guiar no céu, né? Para ele saber o caminho da saída. E aí ele diz que só lhe restava a estrela da esperança. E essa estrela da esperança ele trazia dentro da alma. Enfim, depois de 4 dias caminhando sem saber para onde ir, né? A sua vontade era só de se proteger do frio, da neve, né? E ele estava desesperado e mergulhado na noite. Ele dizia que era uma noite de um sono sem fim. E ele perguntava: para que dormir? Então, por quê? Talvez porque no sono ele estaria, né? Numa busca, na espera de encontrar algo que fosse o seu lugar interior, a sua casa originária, né? Então, ou talvez porque naquele desespero ele não quisesse dormir, porque ele poderia ter saudade Enfim, respeitando essa narrativa, gente, ele teve um instinto de sustentar a sua própria vida, né? E foi nesse momento de desamparo que surge a força da esperança nesse piloto. Então, quando o desânimo já estava prestes a vencer ele, né, ele passou a dizer a si mesmo. Aí no livro tem essa passagem, abro aspas. O piloto diz o seguinte: se minha mulher pensa que estou vivo, ela acredita que estou caminhando. Quando 7 dias depois foi encontrado ainda com vida, ele confessou então para os colegas que salvaram, ele diz: juro que o que eu fiz nenhum animal teria feito. E o segredo, ele revelou que seria: o que me salvou foi ter tido a coragem de dar sempre um passo adiante, um de cada vez. Cada passo teve o intuito de um recomeço, né? Então, esse seria um exemplo que eu encontrei nessa obra, bem sugestivo, para a gente pensar junto, que a esperança não é esperar, gente. A esperança, ela é caminhar. Se a esperança desse piloto fizesse com que ele esperasse, ele ia, naquela situação, ele ia morrer, né? Então, foi esse caminhar, esse passo adiante que fez com que ele pudesse recomeçar. Então, gente, é um exercício para nós pensarmos, né, até onde vai a minha esperança, a minha possibilidade de caminhar, né, até onde vai a minha aposta com essa confiança no que de fato eu acredito, né? Então, gente, existem várias possibilidades de exercícios para esse momento, né? Eu acho que é um exercício muito ético de cada um, né? Pensar primeiramente sobre a questão do ser, a questão... Né? A gente ouve a maioria das pessoas nesse movimento, nessa angústia de ter que sair de casa, de ter que estar fora, né? Se a gente pegar no exemplo planetário, né, onde é que é o fora? Nós vivemos num planeta, é a nossa grande casa, a nossa morada é o planeta Terra, né? Então, nós estamos habitando uma unidade em comum. E a primeira vez que eu vivencio essa unidade numa pluralidade tão grande, todas as pessoas do planeta estão pensando em algo em comum, e estão querendo algo em comum. Estão pensando sobre a pandemia, mas todas querem que o vírus vá embora, que não tenha contágio, que tenha vacina. Então, essa condição de ser, ela poderia ser ampliada para muitas outras coisas, para muita mudança possível. Então, é um exercício muito grande, gente, de resiliência para nós pensarmos, né? O que é mais importante nesse momento, se é o ser,
ou se é o ter, o como mediar os dois, quais que são as minhas necessidades básicas para a sobrevivência hoje, o que eu não preciso para sobreviver, né? E o que eu preciso de fato para ter uma vida equilibrada, autêntica, feliz, enfim. Aí a felicidade já seria um outro tema. Mas nós artificializamos muitas coisas, então é o momento para nós olharmos para dentro da nossa morada, né? E essa morada, ela pode ser o meu ser, pode ser a minha casa física, enquanto estrutura que eu estou agora, e a minha casa mãe, que a gente chama Pachamama, como os andinos falam, né? Então, gente, é um exercício para nós pensarmos em muitas questões. E aqui eu coloco uma imagem, mas que eu vou descrever para vocês, que era o seguinte: nós vivemos constantes desafios. Alguns nós não observamos, alguns nós nem damos nome, né? Mas a nossa vida, ela é um percurso, né? Então, nós, enquanto docentes, né, é uma relação muito dialética, digamos. Todo professor, gente, um dia já foi aluno, eu já fui aluna. E todo aluno teve um professor. Então, é uma relação muito próxima entre docência, estudante. É uma relação que vive uma unidade também. Então, são algumas projeções que a gente não é preparado e também a gente nem tem por que sofrer com antecedência com coisas que a gente nem sabe que vão vir a ocorrer, né? Então, essa pandemia, ela já marca a nossa história. A última que nós tivemos fazem 100 anos. Né? E as pessoas que viveram esse período e que são sobreviventes, que vivem ainda, né? Elas ainda são registros históricos de como foi aquela época, de como foi viver naquele período. Então, gente, vamos ver um lado que nós também somos história, estamos fazendo história durante esse período, né? Então, o que muda é que hoje nós temos um acesso imediato e nós temos possibilidades, né? Então, uma dessas é eu aqui na minha casa, em Chapecó, falando com vocês de diferentes regiões, cidades do interior, no campo, na cidade, né? Cada um com seus recursos, podendo ter essa integração, podendo ter essa partilha, podendo dar sequência de uma forma de diálogo, ou seja, das partilhas, da angústia, do movimento, enfim, da sabedoria, do novo. Então, era o que a gente sempre, né, eu questionava muito. A tecnologia, ela tem os dois lados, né? Então, nós temos que saber usar o lado bom da técnica, né? Que é, nesse momento, todos os aparatos que podem aproximar os distantes, né? E que nós possamos seguir, né? Só que a seguir com essa esperança, como eu falei, né? Mas essa esperança que não é uma espera, mas uma espera que tenha um princípio de caminhar, de não parar. Mas cada um vai saber o seu caminhar. Cada um vai poder esperançar o seu caminhar, vai poder ter um esforço cada um vai ter um esforço diferente para pensar o seu caminhar. Eu não posso querer que o meu caminhar seja o mesmo que o seu. Cada um tem uma trajetória, cada um tem um tempo diferente, né? Então, nós precisamos ter muito um olhar sensível, de abrir o nosso horizonte, né, o nosso olhar e ver coisas que antes a gente não percebia ou ignorava. Né? Porque em toda experiência, gente, nós temos que entrar e sair diferente dela. Isso que nos torna, né, humanos potenciais de mudança. Enfim, nós teríamos tantas questões para adentrar, gente, mas eu acho que a educação, ela é um ponto de equilíbrio aqui, um ponto nevrálgico assim, ela vem enquanto uma raiz, né, onde nós precisamos seguir, não só enquanto uma educação formal, né, vocês estão fazendo um curso superior, né, é importante a gente seguir com as ferramentas que a gente tem, com a esperança que a gente tem, com o caminhar que a gente tem, mas pensar, gente, numa educação...
retorno aqui, uma educação, pessoal, para os seres. Está dando para ouvir? Já estou terminando aqui. Enfim, gente, nós precisamos pensar numa educação que seja capaz de deixar o mundo um pouco melhor para as gerações que vão vir. Essas pessoas que, segundo um autor que eu pesquisei, o Hans Jonas, ele dizia, essas pessoas que não têm nem direito à voz, que ainda nem existem, mas que um dia elas podem cobrar de nós. Espera aí, vocês que viveram esse período aí, o que vocês fizeram para deixar esse mundo melhor? Então, eu acho que esse é um princípio, gente, muito importante e que faz parte na vida, na essência de todos nós. Né? Então, a educação é algo que perpassa por todas as esferas do conhecimento. Né? Então, tem aquela famosa frase de Freire que diz, né, a educação ela não vai transformar as pessoas, mas são as pessoas que podem transformar o mundo, né? Então, acho que é nessa condição, com um princípio bem pedagógico mesmo, né, o como nós temos essa capacidade, né, racional de poder fazer a diferença pelas nossas trajetórias, pelas nossas caminhadas. E uma das palavras, né, a esperança, ela não é verbo, mas a gente pode transformar ela em verbo, né? É esperançar. Então, que nós possamos acolher muito o outro, né? Saber que é um momento esse que a gente vive, que é o único, mas que, como tudo, gente, na linha histórica, a gente sabe que isso passa. Né? O importante é nós seguirmos dentro das nossas possibilidades. Então, gente, eu acho que depois a gente pode estar dialogando melhor com as questões, né? Mas é dentro dessa perspectiva de lançar para vocês esses elementos, né? Como a esperança ela pode ser um meio capaz de dar um dinamismo, né? Capaz de nos mover através da ação, né? Não algo patológico, eu vou ficar aqui na minha casa tendo esperança de que tudo vai ficar bem. Né? Então, até onde o meu ficar bem pode ser diferente do seu, do vizinho, do amigo, né? Então, nós precisamos esperançar num sentido de acolhida e de possibilidades de caminhar juntos, né? Então, em função do meu tempo, acho que já deu, né? Eu agradeço a atenção de vocês, e eu sigo aqui. Agora tem a professora Alessandra também, né? Obrigada, então, Ademir. Sim, obrigado, Cláudia, obrigado. Realmente, o desafio agora é de sermos e de a gente continuar com esse passo adiante, de não parar, né? E a esperança é o que nos move agora, né? A esperança de a gente construir uma sociedade melhor. Obrigado, Cláudia. Gostaria de lembrar que nós estamos com 124 inscritos que estão acompanhando a gente pela live. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui com a conexão, pedimos desculpas. Quem está assistindo são os acadêmicos da Fama, são professores da Fama, tem professores da rede municipal da região de Abelardo Luz, de Santa Catarina. Alguns professores aqui da instituição já fizeram um comentário. A professora Denise, um abraço, Denise, fez o seguinte comentário: bom mesmo, aumentando a esperança de que tudo isso termine e que possamos estar juntos novamente. Né? A Simone comentou: esperança, com toda certeza, é que nos mantenhamos firmes na luta. Obrigado, gente, obrigado. E é essa mesma a ideia, é essa mesma a perspectiva de esperar pelo melhor, né? Obrigado, Cláudia. Seguindo a nossa dinâmica, eu vou passar a palavra agora para a professora Alexandra. A professora Alexandra é mestre, Alexandre da Rocha Gomes, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Unix de Palmas, né? Ela também é natural da cidade de Palmas, aqui vizinha ao nosso município de Clevelândia. Ela é especialista em educação do campo pelo Instituto Federal Catarinense, campus de Blumenau, e atualmente é mestre em ciências ambientais
pela UNO Chapecó, estudou energias limpas para a agricultura familiar. Então, eu passo agora a palavra para a professora Alexandra. Antes, gostaria de lembrar que qualquer questão que vocês tenham, pode colocar na página, nos comentários aí da página do YouTube, que nós vamos estar lendo e passando para as professoras. Professora Alexandra, seja bem-vinda, que honra tê-la conosco, fique à vontade. Boa noite, então, a todos e a todas. É um grande prazer estar participando dessa instituição, né? Ela é muito linda, maravilhosa, por ela ser uma instituição pública. E quando se trata de uma instituição pública, ela enfrenta muitos desafios, né? E que bom que tem profissionais sempre que estão à disposição para tornar esses desafios vencíveis. E eu recebi o convite da professora Edilane, fiquei muito grata a esse convite, é muito importante, né, para mim, que nem já venho ali da área de assentamento, e a gente vê bastante o impacto, e ela me passou para mim qual que seria, né, o meu desafio, que seria falar, então, a relação do Covid, né, a relação do Covid com o meio ambiente. Os impactos positivos e os impactos negativos, né, dessa pandemia no meio ambiente. Mas ouvindo a professora Cláudia falando sobre a esperança, ela usou o termo responsabilidade. Então, eu mudei um pouquinho sobre o que eu ia começar, né? E então eu decidi falar um pouquinho sobre a responsabilidade. Realmente, de quem que é a responsabilidade dessa pandemia? Será que ela é a responsabilidade de um único ser? Será que é de todos? Qual que é a relação que nós, seres humanos, nós temos com esse vírus e com o meio ambiente? O que nós fizemos para que isso ocorresse e o que foi feito para evitar? Então, são questões assim que a gente tem que pensar. Algumas a gente já tem a resposta, né? Então, a gente sabe que o Covid, ele tem a origem, né? Pesquisas apontam que ele tem a origem do morcego. Mas como é que do morcego ele acabou nos atingindo? Como é que nós passamos a ser um hospedeiro definitivo, né, em que ele pode encerrar o seu ciclo de vida nos seres humanos e causando tanto mal? Então, a gente tem essa resposta. E essa resposta já vem de muito, muito tempo, né? A degradação ambiental, ela é muito grande e ela contribui muito para essa pandemia, não só para essa pandemia, mas como para outras doenças, onde temos a chikungunya, dengue, outras doenças a mais que, na verdade, são nossa responsabilidade pela degradação no meio ambiente, pelo desmatamento, pela produção de material, de lixo, que não tem o destino adequado, não é feita uma coleta seletiva na maioria dos municípios do nosso país, não tem um destino correto, a maioria dos nossos municípios não tem aterro sanitário para fazer o tratamento. Se a maioria dos municípios não tem aterro sanitário, como é que estão fazendo o descarte desses materiais que estão contaminados, que são produzidos pelos hospitais, pelas famílias que possuem pessoas que são positivas ao Covid? Qual é a orientação que estão tendo? Como é que estão fazendo esse descarte? Se, às vezes, não estão contaminando mais ainda. Então, algumas respostas para essa pandemia a gente tem. E outra resposta que a gente tem, né, é o nosso consumismo, é o capitalismo. O capitalismo, ele nos leva a consumir mais e mais e mais, e a tecnologia nos ajuda a consumir também.
Toda vez que sai um produto novo, a gente consome, seja ele eletrônico, seja o que for, nós consumimos. A nossa cultura é do consumismo. Então, a gente vai sempre consumir, vai adquirir mais, né? E a gente vai continuar contribuindo para que não só essa pandemia, com esse vírus, ele se alastre, mas como outras também. Então, teve muitas outras vírus que já tiveram, né, suas marcas registradas, que causaram também bastante danos à humanidade, né? Mas o que agora, né, está tendo um foco bem maior, né, é o Covid. Mas desses impactos que o Covid trouxe, né, ele trouxe, então, os impactos positivos. Só que esses impactos positivos, eles são momentâneos, eles não são permanentes, né? Então, a gente vê bastante comentário. O ar ficou mais limpo, está mais puro. Vários lugares onde a poluição do ar era muito grande, não se enxergava o céu, não se enxergava as estrelas à noite. Porém, teve uma melhora do ar, mas só que ela é momentânea, ela não é permanente. Quando a sociedade, as pessoas voltarem à sua atividade normal, que é aquela correria, tipo, em qualquer lugar vai de carro, né? O tráfego de ônibus. Então, vai voltar. Esses gases, as emissões dos gases, que eles acabam destruindo, né? Contaminando o nosso ar. Então, tipo, o dióxido de carbono, de nitrogênio, que nos fazem tanto mal, eles... quando voltar à atividade normal, esses gases vão voltar à sua produção normal também. Então, esse efeito positivo da diminuição dos gases, ele é momentâneo, ele não é permanente. Quando a atividade humana voltar, vai voltar toda essa poluição de novo, né? Então, o fechamento das fábricas, o fechamento da indústria, né? Então, foi um fechamento temporário. Essas empresas, então, elas tiveram um fechamento temporário, né? Diminuiu, então, a circulação dos veículos, dos ônibus, dos carros, então, diminuiu esses gases também. Mas, assim que voltar ao normal, volta a contaminação de novo, né? Então, tipo, em algumas cidades, se viu que a diminuição dos gases, né, foi bem vista, né? Tipo, que nem na Itália, né, foi uma das cidades que teve uma diminuição do nitrogênio. Então, então, até mesmo em Wuhan, onde foi, né, onde teve os primeiros casos, né, do Covid, certo? Então, esses foram os casos positivos. Aí, vem os impactos negativos. E, além, né, de já termos aqueles que a gente já conhece, aí vem um pouco mais, né? Então, que nem eu já tinha falado antes, a produção de lixo doméstico e hospitalar, ele aumentou, porque as pessoas em casas, né, fazendo isolamento social, passa a consumir mais alimentos, passa a produzir mais lixo, né? Então, muitos lugares, muitas cidades não têm a coleta seletiva de lixo. Muitas pessoas, além de não ter a coleta seletiva do lixo, não sabem fazer, por exemplo, uma compostagem, que poderia ajudar, né, ali fazer a separação, fazer uma compostagem. Então, e outras... a condição que as famílias brasileiras, elas têm, a maioria, é de pobreza. Então, imagine essas pessoas de classe mais baixa, né? Como é que elas fazem o descarte do lixo delas? Então, a gente sabe, a gente conhece nos bairros mais pobres como é que é ao redor das suas casas, né? Então, a gente sabe. Por mais que tenha, por exemplo, né, a coleta de lixo, a gente sabe que muitos têm o hábito de jogar fora, né, pela janela o seu lixo. E isso é um hábito que muita gente tem, né? Então, esses resíduos domiciliares,
eles aumentam bastante. Então, o consumo, ele é muito grande, né? E como a população passa a consumir mais alimentos, significa que a agricultura vai ter que produzir mais. A agricultura produzindo mais, vai ocorrer mais desmatamento, vai agredir mais as áreas de reserva. A gente sabe que nesse novo código e as pessoas que elas estão nos conduzindo, elas não têm um pensamento ambiental. Elas não têm. O pensamento delas é econômico. Até quando se trata de saúde, educação e meio ambiente, em primeiro lugar vem a economia. O que gera mais economia? Tudo menos a saúde, educação e meio ambiente. Nós sempre somos deixados por últimos. E o restinho que sobrar, que daí a gente vai se virar, né? Então, quando nós somos deixados por últimos, né? Então, os nossos gestores pensam que educação não produz renda, saúde só dá gasto e meio ambiente também só dá gasto. Nos casos, para o agronegócio, né, vai gerar um pouco mais de lucro, né? Mas produzindo mais alimento, desmatando, né, agredindo mais ainda o meio ambiente, a fauna e a flora, aí vem à tona, então, a questão do vírus do Covid. Por que o Covid, ele chegou até nós agora? Por quê? Porque ele tem que encerrar seu ciclo de vida. E o seu ciclo de vida é numa célula hospedeira. E nós somos os hospedeiros. É em nós que eles vão se reproduzir, o vírus vai se reproduzir, assim como outras doenças virais. Nós somos o resultado final. Nós causamos o mal e nós colhemos o mal, né? Então, o vírus do Covid, pelas pesquisas que mostram, ele é originário do morcego, mas como é que ele chegou no pangolim? Por quê? Porque as pessoas têm um hábito, uma cultura de ingerir animais selvagens. Não é isso? Não só os animais selvagens, mas como outros animais domésticos, a gente tem, que lá na China a gente volta e meia dá uma olhada, que se alimenta de cachorro, de gato, né? Que até é uma tristeza ver aquilo. A maldade que fazem com os animais. E a maneira com que eles armazenam esses animais, os animais selvagens, os animais silvestres, é muito degradante. Porque eles colocam em caixas, umas sobre as outras, empilhados, no meio das fezes, da urina, aonde um vai contaminar o outro. Então, estudos apontam que o morcego, ao voar e alterar a sua temperatura, ele já não consegue mais controlar e acaba liberando o vírus, né? Através das fezes, das secreções, da urina. E os outros animais que têm em contato acabam se infectando. E o ser humano, que daí gosta, né, de se alimentar de maneiras muito exóticas, né? Acaba, então, se alimentando desses animais e contraindo o vírus. O vírus, o Covid, então, que nem eu já falei, ele tem um ciclo de vida e, no caso, ele vai se reproduzir em nós, seres humanos. Por que em nós, seres humanos, ele se reproduz tão facilmente? Porque nós temos uma proteína chamada ACES2, que ela está localizada na membrana das células dos alvéolos pulmonares. E o COVID, ele tem uma proteína, a proteína S, que ela se funde facilmente com a nossa proteína. Quando as duas se fundem, o vírus, ele libera dentro das nossas células o RNA do vírus, aonde ele vai se fundir, ele vai se reproduzir dentro da nossa célula, junto com o nosso material genético,
o material genético do vírus com o nosso, ele vai se fundir e vai contaminar todo o nosso material genético daquela célula, e essa célula ela vai se reproduzir, e as suas células filhas já vão se tornar contaminadas com o vírus, e vai acabar contaminando todas as outras. Então, é isso que acontece, uma das formas de reprodução do vírus do Covid. Por isso que ele é tão rápido, ele é tão mortal, porque ao mesmo tempo que ele se reproduz de uma maneira rápida, se fundindo, se misturando com o nosso DNA dentro da célula, é difícil para o nosso corpo ele produzir imunidade para atacar essa célula, porque ela não é reconhecida como algo que está fazendo mal, porque ela tem as nossas características. Então, por isso, as pessoas que têm imunidade mais baixa, elas encontram essa dificuldade. Então, a dificuldade é do corpo se defender, porque ele não identifica algo que não seja dele, certo? Aí, então, corpos para acabar com essas células, né? A maioria consegue, né? Mas a gente tem as pessoas mais idosas no grupo de risco, que já, então, a imunidade, ela já é mais baixa, né? E não, o corpo não consegue fazer a defesa como se deveria, né? Não sei como é que está meu tempo. Oi, professora. Está me ouvindo? Mais 5 minutos, pode ficar à vontade, professora. Tá bom. Então, algumas pessoas, né, que têm imunidade mais baixa, por exemplo, as pessoas idosas, as pessoas que já têm algumas doenças já que dificultam a imunidade, elas vão ser mais propícias, então, a pegar, porque o corpo, ele não vai conseguir, então, fazer a defesa. Essas pessoas vão ser sintomáticas, né? E as pessoas que elas já têm uma imunidade mais alta, que o corpo consegue fazer sua defesa, eles vão, praticamente, eles vão conseguir, então, o corpo fazer a defesa melhor, né? Ali, a gente já sabe, já conhece todos os sintomas, já pesquisou, porque duvido quem que já não tenha pesquisado para saber quais que são os sintomas do Covid, qual que é a forma de transmissão, né? Então, a gente sabe que a transmissão é um contato direto, a gente o contato muito próximo, estar muito próximo dos outros. Para nós vivermos o dia de hoje, ele é mais fácil a gente viver do que o dia de amanhã, porque eu sei que hoje eu estou bem, mas amanhã, se eu tenho o hábito, né, de sair por aí, dar umas fugidinhas, né, principalmente os idosos, né, que têm esse hábito de fugir, não ficam em casa, né, amanhã já não se sabe. O dia de amanhã, a gente já não sabe como é que vai ser. Então, nós temos que mudar o nosso hábito, né? Primeiro, a gente tem que pensar o que é realmente necessário, diminuir o consumismo, porque muito a gente consome sem ter necessidade, e esse consumismo sem necessidade gera muitos problemas ambientais. Então, a gente tem que mudar esse hábito e começar a viver de uma maneira, não que seja isolada, mas aprender a viver de novo, aprender a viver em uma outra sociedade, aonde que se seja feito somente o que é necessário, que eu não precise a todo momento estar na rua, que a todo momento vá 2, 3 vezes no mercado, ou que vá fazer passeios, enfim. Nós temos que pensar que o dia de hoje, eu sei que eu vou ir dormir bem, mas eu não sei como é que vai ser a minha noite de sono e eu não sei como é que eu vou estar amanhã. Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Da minha parte, acho que era isso, professor. Muito obrigado, professora, muito obrigado mesmo. Acho que tem sugestões importantes aqui que a gente pode ver, né? Preservar um meio ambiente
essa ideia da redução do consumo, né, é importante, né, respeitar esse isolamento nesse momento, né, quem puder realmente se preserve, fique em casa, né, se não pelo cuidado consigo, mas também pelas pessoas com quem ama, né, para ter o cuidado com essas pessoas, para evitar qualquer tipo de aglomeração que possa, porventura, transmitir, né, essa realidade que ainda é um descobrimento ainda, né? E realmente olhar para a vida como uma nova sociedade, né? Com mais carinho, com mais amor, com mais cuidado pelo outro, frisando que realmente é importante, né? Frisando a ideia do outro, amar o outro, querer bem, respeitar, né? Eu acho que essa é a ideia que a gente pode levar, né? Temos várias questões que vieram pelo chat. Primeiro, estão nos parabenizando muito pela iniciativa. Estão dizendo que a ideia da esperança ela está permeando a todos nós, e é a esperança que está nos fazendo viver cada dia. E como a professora Cláudia falou, viver passo a passo, né? Andar passo a passo, um dia por vez, né? Com calma, vamos resolvendo, vamos vivendo, juntos, apesar de separados, né? O professor Evandro, aqui da nossa instituição, também lembrou que, diante das reflexões, recordo do filósofo Hans Jonas, que é a sua pesquisa, né, professora Cláudia, do doutorado, que diz: para manter o princípio da vida, não podemos esquecer do princípio da responsabilidade. A senhora quer comentar alguma coisa, professora, que é a sua pesquisa de doutorado e fez parte de boa parte da sua pesquisa, né? Pode ser. É o Evandro, o professor, que falou? Evandro, o professor Evandro. Então, tudo bem? Filósofo também. Hã? Filósofo também, o professor Evandro também é filósofo. É um problema, esses filósofos em tempo de pandemia, né, é um problema. Enfim, eu acho que a gente tem uma dualidade, né, de tornar as coisas mais leves ou complexas nesse momento, né. Eu acho que o intuito é suavizar, né, e pensar essa dimensão primeiro como todo. Então, por muito tempo, e ainda nós vivemos assim, né, por uma lógica muito cartesiana de fragmentar muito, né. Eu gosto daquela imagem, daquela frase: vamos jogar o lixo fora. Mas fora da onde? Para onde é o fora, né? Então, nós temos essa tendência de separar essas relações, né? Eu acho que o Hans Jonas, ele é um autor com uma potencialidade, né, muito importante para a gente chamar nesse momento. E vejam, gente, quem escreveu, como Ernest Bloch, sobre o princípio esperança, quem escreveu sobre o princípio responsabilidade, entre outros princípios, foram em momentos de extrema angústia, que era guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Então, gente, essas escritas, elas surgem no momento de necessidade, de dialogar com algo, de dialogar com a humanidade, né? Peraí, o que a gente está fazendo? Então, eu acho que esse tipo... Aí, Evandro, tem muito uma categoria que o Hans Jonas apresenta, que é a heurística do temor, para a gente pensar como o medo, nesse momento, ele não pode fazer com que a gente se recolhe, que a gente não tenha ação, né? O problema é com o outro, então tem que ser um medo que ele tenha uma potencialidade de agir. É esse medo que a gente sente, que não é errado, a gente sentir medo, a gente pode dar nome para outras coisas, alguns falam ansiedade, outros angústia, outros insegurança, outros medo, alguma coisa acontece, né? Nesse movimento, nós, enquanto condição humana, é normal que a gente tenha esse tipo de sensação de desconforto e de deslocamento, né? Então, é a primeira vez que a gente está vivendo isso historicamente, né? Então, eu acho que é um momento adequado e muito próprio para a gente começar a ler, começar a pensar juntos sobre o que nós temos feito, né, e sobre o que nós podemos fazer,
né? Porque pensar o futuro pode ser, depende a dimensão, né? Mas o futuro ele pode ser muito tempo. Então, a gente pode encolher um pouquinho, o futuro já pode ser amanhã, né? Não vamos falar, no futuro a gente vai pensar, vamos fazer. A gente vive muito no imediatismo, né? Então, vamos pensar já numa ação muito imediata. O que eu posso fazer para colaborar, para cuidar, para ajudar, né? E eu acho que ampliando um pouco esse diálogo, né? O que tem me gerado um pouco de desconforto, como eu trabalho muito com os movimentos sociais também, com a questão indígena, eu observo que as pessoas falam, aqui em Chapecó, né, que é uma cidade maior, eu ouvi muitas pessoas falarem, nossa, eu não sabia que tinha pobreza aqui, eu não sabia que tinha gente lá naquele bairro com necessidade. Então, da gente fazer uma leitura, por que a gente desconhece as realidades? Será que nós queremos ou alguém oculta elas? Então, acho que é um exercício bem interessante para a gente olhar o que está sendo mapeado, o que está sendo mostrado, né? Aqui está um grande problema com a agroindústria, então começa a vir quem que trabalha na agroindústria, como são as condições, coisas que até então ninguém parava para pensar, essa invisibilidade. Então, gente, é um momento bem interessante para nós ampliarmos o nosso retrovisor, o nosso olhar, né? Sim, esperança e ética e a ideia de solidariedade, uma nova sociedade, né? Temos que repensar tudo isso, né? Obrigado, professora. A Paloma falou que mesmo estando em isolamento social, as nossas responsabilidades são maiores ainda. Cuidado redobrado. Agradecendo a professora Alexandra, a Vanessa também diz que agradece a senhora, professora Alexandra, por nos abrir nossos olhos, né, para essa nova realidade e também para o distanciamento social, a importância do distanciamento social, né? A importância de pensar no próximo, né? Enfim, seria ainda uma grande número de comentários, mas eu acho que a gente já deu no nosso tempo. Gostaria de, nesse momento, agradecer, então, a professora Cláudia pela disponibilidade, pela gentileza, pelo carinho com que ajudou a gente a construir esse momento. Muito obrigado, professora. Professora Alexandra também, pela sua disponibilidade. Sei que nesse momento nossas atividades têm sido difíceis, né? Abrir espaço para o novo, mas a gente está aprendendo com tudo isso. E a ideia de juntos a gente está fazendo uma nova sociedade, né? Eu acho que é nesse sentido desse diálogo, dessa conversa, que a gente vai acrescentando e vai trazendo novas experiências e vai aprendendo uns com os outros, né? Obrigado, professora Cláudia, obrigado, professora Alexandra, obrigado a todos que estão nos assistindo. E não esqueçam que a gente vai dar continuidade nesse ciclo de palestras, né? Eu aproveito também. Desculpa. Fica à vontade. Não, agradecer a oportunidade, né? Eu acho que esses espaços, eles potencializam o encontro, né? Então, para os estudantes estarem juntos, né, e partilhando, eu acho que nós precisamos, nesse momento, é bem isso, esperançar, aproximar, pensar alternativas, sermos mais sustentáveis, né? E eu já aproveito, Claudemir, já oficializo aqui que eu vou fazer uma doação de umas obras para a Biblioteca da Fama. Então, sim, então, nossa, muito obrigado mesmo. Toda ajuda é bem-vinda, já que, como você sabe, essa é uma instituição pública e nós dependemos, né, do financiamento público. Então, é realmente muito bem-vindo. Obrigado mesmo. E fica até a dica, né, para quem é um exercício da gente poder olhar para o que nós temos e passar adiante, né? O que nós temos, o que é necessário, o que eu preciso, né? Então, eu tenho bastante obras que eu andei separando, e aí, dentre esses livros, da minha tese, que eu acho que pode ajudar no diálogo para vocês, que é sobre a responsabilidade, sobre a civilização tecnológica. Então, no momento oportuno vai chegar até
a fama. Sim, já está convidada a apresentá-la, apresentar todas essas obras para nós aqui no Congresso. Vamos fazer um evento aqui para recebê-la aqui. Obrigado, professor. Obrigada. Gratidão, obrigada. Professora Alexandra? Eu agradeço, então, o convite, né? A Edilene foi a nossa ponte, né? Então, é uma boa iniciativa, né? É ótima. E é a primeira de muitas lives, né? Vocês estão aí, né, para contribuir com a população, né? Acho que uma das missões das universidades é contribuir com a população, né? Seja da maneira que for. E essa live, então, ela foi muito esclarecedora, né? Pelo medo que as pessoas têm, porque, tipo, no início foi uma pressão muito forte, né? Foi muito grande. Quando se fechou tudo, né? Todo mundo ficou muito assustado, né? Então, essa live, ela vem, então, para nos refrescar um pouco depois de ter vindo, né, toda aquela pressão. Ela vem nos refrescar, vem nos dar ânimo, e ela vem nos dar um novo rumo. Vem nos fazer pensar de uma maneira diferente, né? Conhecer novas maneiras, novos métodos, nos desafia a novos caminhos para todo mundo, né? Para todos nós, né? Então, é tudo novo, e tudo que é novo é difícil. Então, é difícil fazer isolamento social, é difícil ficar em casa, é difícil se cuidar, é difícil cuidar do outro, mas estamos na luta, né? Muito obrigada. Imagina, professora, obrigado à senhora. A ideia de que o medo, como a professora Cláudia acabou de falar, não pode nos paralisar, não. Pelo contrário, tem que ser um móvel, tem que ser um educador para a gente continuar andando. E de passo a passo, devagar, a gente vai construindo essa nova sociedade, juntos, porém, nesse momento, separados, distanciados, né, socialmente. Muito obrigado, professoras, muito obrigado a todos que nos assistiram, obrigado pelas questões, e vamos continuando nesse diálogo, nesse ciclo de palestras que nós vamos fazer. Obrigado e boa noite. Até mais. Tchau, obrigada.